Estamos ao vivo. Aguardar o pessoal entrar. Carla entrou, tudo bem, Carla? O Fernando já está online, que é nosso convidado de hoje, da BenTV. Fer, daqui a pouquinho eu autorizo aqui, tá, a sua solicitação. Deixa eu só fazer uma introdução como de costume, esperar o pessoal entrar e a gente já começa, tá bom? Léo Sakai, fala Léo, Mari. O pessoal tá entrando aí. Aguardar uns minutos e a gente já começa. Vânia, tudo bem, Vânia? Carlão. Time da Hold em peso aí, legal. Mais um minuto a gente já faz a introdução e já chama o Fernando da BenTV aqui para o bate-papo. Nicolas, fala Nicão, tudo bem? Gente, eu vou começar aqui, ó, 7:02, fazer uma introdução, como de costume, e enfim, aí o pessoal vai entrando e a gente vai tocando aqui. Gente, vamos lá. Estamos começando mais um Por Dentro do Mercado. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Arranz, um dos sócios aqui da Hold Investimentos. Por Dentro do Mercado é uma série de vídeos que a gente tem feito. Esse é o 6º episódio. Para quem ainda não viu os outros, né, a gente teve bate-papos aí muito, muito interessantes. A gente deixa no nosso IGTV aqui do Instagram e a gente sobe também para a nossa página do YouTube. Então, para quem quiser rever algum episódio ou ainda não viu, confere lá que tem conversas muito, muito legais. Bom, como eu estava falando, né, Por Dentro do Mercado é uma série de vídeos que a gente tem feito com um único objetivo, a gente aproximar os tomadores de decisão, sejam gestores, sejam empresários, enfim, dos nossos clientes, né? Então trazer um pouco dessa realidade, desse dia a dia, seja do mercado financeiro, seja do mercado empresarial de alguma forma, trazer todo esse dia a dia para mais próximo dos nossos clientes em forma de um bate-papo, enfim, tirando dúvidas. Então esse é o grande objetivo desses vídeos que a gente tem feito. Gente, hoje, né, a gente vai falar com o Fernando Simões, né, que ele é fundador da BenTV. Vou deixar ele explicar um pouquinho aqui o que é o negócio dele, né, de maneira muito mais detalhada, obviamente. Mas esse bate-papo de hoje ele está muito em linha com o bate-papo que a gente teve na semana passada. Né? Quem não viu, recomendo, né, assistir. O nosso bate-papo da semana passada foi com o Fábio Perovic, né, que é fundador da Fama Investimentos. O papo foi sobre ESG, né, um tema super importante. E o dia de hoje a gente vai falar não exatamente sobre ESG, mas o assunto está muito, muito em linha, né? Que são investimentos sociais, investimentos de impacto. Gente, a BenTV, eu até peguei do site deles aqui, o que consegue resumir bem o que eles fazem, e aí eu já autorizo a entrada do Fernando aqui para ele explicar melhor. Mas a BenTV, eles, né, escreveram aqui no site: conectamos recursos financeiros e conhecimento a soluções de impacto positivo. Então essa frase diz muito o que eles fazem. Eu, né, pessoalmente, nós aqui da Hold, a gente nós somos fãs do trabalho aí do pessoal da BenTV. É um trabalho extremamente importante, extremamente louvável, e quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tipo de informação, eu acho que é fundamental e muito, muito positivo. Mas vou trazer o Fernando aqui para o nosso bate-papo, e aí ele vai poder explicar melhor para vocês como tudo funciona e poder se apresentar.
Vamos lá. Fala, Fer. Ô, Rafa, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bom? Tá me ouvindo bem, cara? Tô sim. Deixa eu ajustar Tentar. a câmera aqui para ficar melhor. Que eu me cortou aqui. Show de bola. Fala, meu, beleza aí? Tudo bem, tentar ajustar aqui também. Pera... Opa, Boa. Sua imagem tá legal. Só falar tá pro bom. pessoal aqui, se tiver dificuldade com o áudio, gente, só falar nos comentários que a gente ajusta, coloca o fone, mas acho que tá legal, tá beleza. Ô, Fer, vamos lá, cara. Bom, primeiro, muito obrigado, né, por disponibilizar o seu tempo aí. Sei que a agenda é corridaça. E, cara, muito bacana a gente poder bater esse papo aqui. Como eu estava falando, eu já conheço muito o trabalho de você, né? Quer dizer, o trabalho de vocês como um todo aí da BenTV. Você, pessoalmente, a gente já se conhece de bastante tempo, de Mogi. Mas, assim, conta um pouquinho aí pro pessoal quem é você, se apresenta e fala um pouquinho também sobre a BenTV. Explica um pouquinho. Eu não quis me arriscar aqui e falar alguma besteira, mas manda ver, cara. Tá bom. E aí, se a gente se conhece, você não vai entregar também, que foi aquela viagem para Porto Seguro, de formatura e O tal, né? pessoal aqui dentro sabe, agora tá todo mundo sabendo. Legal. Bom, Rafa, Show. obrigado pelo convite aí da conversa, e obrigado vocês também da Hold, do apoio que vocês dão pra gente nessa assessoria financeira. Bom, acho que contando um pouquinho da BenTV, eu comecei essa ideia em 2013, quando eu conheci esse conceito de negócios sociais, né? Cunhado e muito disseminado pelo Mohamed Yunus, de Bangladesh, que criou o Grameen Bank, né? Ele é conhecido como banqueiro dos pobres, e aí desse projeto ele ganhou inclusive um Nobel da Paz. Ele é um economista, né? Acho que foi um dos primeiros ou o primeiro economista a ganhar um Nobel da Paz. E de lá também nasceu o conceito de negócio social, que é uma organização, né, uma empresa, que ela seja sustentável financeiramente, então ela é lucrativa e gera sua receita, mas ela tem o compromisso de sempre reinvestir o lucro nela, porque o foco dela é causar mais impacto social. O foco dela é resolver um problema social, mas sendo lucrativa de maneira sustentável e aí conseguindo também atrair e reter talentos com remuneração de mercado. Uhum. Então, a gente viu na BenTV, aí começamos eu e mais dois sócios, vimos que tinha um espaço, existe esse perfil de empreendedor no Brasil, com uma grande dificuldade de se desenvolver, de acessar recursos, de acessar apoio à gestão, porque o Uhum. nosso modelo era, e acho que ainda é, mas vem bastante coisa mudando, ainda é um modelo muito binário, onde a gente olha para o terceiro setor, e aí é doação, né, filantropia, com vários preconceitos e várias questões que a gente ainda precisa amadurecer, ou se não é o terceiro setor, é o segundo setor, que ainda é um modelo de investimento mais tradicional, Uhum. de investir em equity, de ter acionista, de private equity, venture capital, e que o espaço aí a gente se vê muito mais próximo do terceiro setor, né? Um empreendedor que passa, que o seu projeto dá para não depender só de filantropia, consegue ser rentável, mas ele também não se vê muito alinhado com esse modelo mais convencional do segundo setor, de vender uma participação do seu negócio, Uhum. de trazer um sócio, esse tipo de coisa. Então, esse perfil é o que a gente está buscando fomentar no Brasil, e é por isso Uhum. dessa descrição que você leu, de que não dá para ser um fomento só com dinheiro e Uhum. também não dá para ser um fomento só com apoio na gestão. Tem que ser essas duas coisas combinadas. Perfeito. Cara, show de bola. E aí, cara, conta um pouquinho como é que você chegou até a BenTV, né? Porque você trabalhou muitos anos na empresa da sua família, né? Que seu avô criou, JSL. E aí de lá, hoje você faz parte do conselho ainda, né, Fer? E ainda toca a parte de sustentabilidade, o comitê. Conta um É, pouquinho dessa sua trajetória até a chegada aí na BenTV. tá. Acho que é Bom, legal. então eu comecei a trabalhar em empresa da minha família. Comecei a trabalhar cedo, quando eu tinha aí acabado de fazer 16 anos. E para o meu avô já estava tarde, né? Porque meu pai tinha começado com 14, eu já estava com 16, então era aquele negócio, pô, quando é que você vai começar? E aí
trabalhei lá 10 anos, até que em 2012 eu fiz minha transição para ter um período mais acadêmico, fui estudar um pouco lá fora e tal, e acabou que nesse momento, né, no ano de 2013, eu também tive tempo para me dedicar sobre essa área social, acabei aprofundando um pouco mais, conhecendo mais, estudando mais sobre esse tema. E aí foi quando eu estava aqui no segundo semestre de 2013, voltando para o Brasil, e fiquei sabendo de um curso que estava tendo do Yunus, que estava montando uma equipe aqui, junto com a SPM. E Uhum. aí fui fazer o curso, conheci esse conceito, esse modelo, e resolvi que era isso que eu queria fazer, Uhum. né, de dedicação no meu dia a dia. Então, a partir desse momento, comecei a estruturar a BNTV, e aí logo depois, né, também mais ou menos nesse momento onde eu conheci os meus sócios, é, e continuei participando da empresa, né, através do conselho. Então, estou lá no conselho de administração, a JSL, é a empresa de capital aberto, desde 2010. E em 2000 eu sou ruim de data. Em 2018, a gente começou a estruturar a área de sustentabilidade de uma maneira mais estratégica. Uhum. Então, hoje são 4 comitês de sustentabilidade, um para cada negócio do grupo, para Uhum. cada empresa, né? Uma dessas empresas é a Movida, que é a empresa de locação de carro. Ela, inclusive, fez parte desse processo com a criação do comitê. Ela se certificou como empresa B no final do ano passado. É a primeira locadora do mundo certificada como empresa B, segunda empresa de capital aberto no Brasil com essa certificação. Então, a gente tem conseguido também, acho que foi uma grata surpresa até, como essas coisas agora têm se entrelaçado, assim, todo o meu Uhum. aprendizado na área social, conseguindo cada vez mais conectar isso com o negócio da família. É, e acho que esse momento também, né, você trouxe um pouco disso, como essa agenda de ESG e de impacto socioambiental tem cada vez mais ganhado Uhum. relevância e Uhum. notoriedade. Então é um tema que a gente lá na empresa também está avançando. Acho que já há muito tempo, até pelo perfil Uhum. de ter uma empresa familiar. Acho que a empresa familiar traz um pouco desse conceito, né? Mas aí, bom, é Uhum. uma outra live só para falar disso. Uhum. Mas agora de maneira assim mais estratégica, com membro externo, com comitê, Uhum. com todos os CEOs envolvidos. Então é uma agenda que tem sido muito interessante, tem tido uma velocidade muito boa, e você vê que todo mundo, na verdade, tem interesse nisso, todo mundo gosta Uhum. de ver a empresa mais focada nessas questões socioambientais, como Uhum. aumenta a gratificação, assim, né, de quem está trabalhando Sem lá, dúvida. poder atuar com isso. Sem dúvida. Não, sensacional. Sensacional. Realmente isso aí veio para ficar. É até meio estranho falar isso, foi o que eu falei para o Fábio Perovic semana passada. Vocês trabalham tanto tempo já com isso, então agora que tá tendo esse holofote, graças a Deus, né, ainda bem que estão falando mais disso, mas é uma coisa que eu acho que não tem mais volta. Acho que se as empresas não olharem para essa questão socioambiental, governança, uma série de outras coisas, a questão não é nem de longo prazo, é amanhã ela É. já vai estar muito, muito para trás. Mas, cara, sensacional. Mas, Fer, voltando agora para a Bem TV, que é o foco do nosso bate-papo mesmo, conta um pouquinho com mais detalhe qual que é o modelo de negócio, né? Como é que ela realmente funciona. Depois eu quero entrar ali nos projetos e tudo mais, falar um pouquinho sobre isso, que é bem bacana. Mas o modelo, realmente, o modelo de negócio da Bem TV hoje, como é que funciona no detalhe aí? Bom, então a gente criou a BenTV assim, muito focado em apoiar o empreendedor social. E aí acho que tem 3 grandes etapas nesse processo. Tem o que a gente chama de jornada de amadurecimento, que é quando a gente identifica esse empreendedor social, a gente analisa o negócio dele para entender em que momento que ele está, e aí fazemos uma devolutiva com ele, mostrando, através de um framework que a gente tem para um plano de negócio, quais são os temas, né, os enfoques, como a gente chama, que ele precisa avançar. Olhando a questão, então a gente olha para
o propósito do negócio, o mercado que está inserido, equipe, parte financeira, indicadores de impacto. Então, são 7 temas onde a gente olha isso, mostra para ele, e aí isso fazendo sentido, ele querendo avançar, a gente cria um cronograma dessa jornada. Então, ele define aí datas e responsáveis para ele avançar nesse tema, e a gente vai com isso já, né, através de um sistema em conjunto com ele, construindo o plano de negócio do projeto. Muitas vezes projetos até, né, tem uma variedade grande, projetos que já estão mais avançados e mais estruturados, e projetos que ainda estão numa fase mais inicial, mas a gente vê que em todos você precisa dessa contribuição para ajudá-los a colocar isso formatado como um plano de negócio, pensando em apresentar para terceiros, em validar algumas questões. Então, isso é feito nessa jornada. E essa jornada é importante porque a gente viu que, de fato, existiam poucos projetos prontos para receber o recurso, principalmente se falando de empréstimo, né? Que é pelo tipo de recurso que é, uma coisa mais de curto prazo. Então, tinham poucos projetos prontos para isso, e mas não é que não existiam negócios sociais. Que isso também era um questionamento que a gente tinha no início. Pô, mas existe esse empreendedor aí mesmo ou é um sonho de vocês? E a gente via que existia, só que a gente precisava melhorar um pouco deixar o solo um pouco mais fértil para ele se desenvolver. Então, essa é a jornada de amadurecimento. Quando ele finaliza essa etapa, a gente apresenta o projeto num comitê de empréstimo e depois no nosso conselho consultivo para aprovar o empréstimo para o negócio. Tá. E aí a gente faz o empréstimo e contrata o impacto do que ele vai causar. Então, a gente também contrata, isso é desenvolvido na jornada, a gente contrata de 10 a 15 indicadores de impacto, que a gente separa em social, ambiental e financeiro, para serem acompanhados mensalmente durante o empréstimo. E aí, se ele vai entregando esses impactos conforme ele planejou no mês, os juros do empréstimo vai diminuindo. Então, essa é a segunda etapa de aprovação do empréstimo. E aí depois é o acompanhamento. Então, os negócios que são aprovados, a gente tem aí a etapa de acompanhamento, que é ajudar o gerenciamento do negócio, né? É pelo menos reunião mensal com cada projeto, onde ele apresenta o resultado através do fluxo de caixa, DRE, e também os indicadores de impacto contratados, que a gente chama desse farol de metas. E aí a gente vai com isso ajudando ele a criar essa cultura de gestão de indicadores e acompanhamento dos resultados de maneira frequente, e também tentando aí aconselhar e até conectar com a rede que a gente tem para o desenvolvimento do negócio, né? Então, esse é o principal foco nosso. E aí, mais recentemente, começou em 2017, mas no ano passado que ganhou mais tração, é o nosso braço de consultoria, que a gente viu um potencial muito grande de ajudar empresas ou institutos e fundações a tornarem projetos sociais, né, projetos que normalmente dependem de filantropia, a serem negócios sociais. Como é que a gente consegue olhar para um projeto e tem uma grande diferença aí, né, Fê? Desculpa até te cortar, eu até queria fazer esse gancho, porque o que vocês fazem não é filantropia e não é um puro empréstimo único, né? Vocês estão no meio, na verdade. Vocês fazem uma seleção, que eu até quero perguntar para você como é que é feita essa seleção de projetos mesmo, mas vocês estão no meio ali de uma cadeia onde vocês selecionam esses projetos, identificam quais têm potencial realmente de geração de impacto, né, que são negócios. Como você falou, tem muitos que não estão maduros, talvez, para serem um negócio, e aí vocês ajudam nessa jornada. E quando isso está pronto, vocês vão até o mercado, até esses investidores, entre aspas, e captam esse dinheiro em forma de empréstimo. E aí tem tudo isso que você falou, enfim, como você faz a gestão dos projetos e tudo mais. Então, vocês estão no meio, vocês não são uma filantropia, mas ao mesmo tempo também vocês só não pegam empréstimo e emprestam lá e deixam quieto, né? É muito além disso. Exato,
Não é uma filantropia e o projeto tem que ser autossustentável, né? Ele tem que gerar a sua receita. Não Uhum, significa, eu não acho que todo negócio que está no terceiro setor tem potencial para isso. Tem negócios que realmente precisam de filantropia e ela é fundamental. uhum. Mas acredito que Legal. tem muito projeto que dá para pensar no seu modelo de sustentabilidade para gerar a sua Uhum. receita. E quando a gente mapeou, né? Então, quando a gente pensa isso para projetos e com empresas, é até uma reflexão importante, porque você passa a olhar também, você é estimulado a ter que fazer um exercício de olhar para o seu beneficiário, seu beneficiado, por uma outra perspectiva, né? Que é o que a gente está acostumado, que é pensar nele como cliente. Uhum. O que a gente vê em muito projeto social é que muitas vezes as pessoas estão pouco conectadas com o desafio do dia a dia de quem a gente tá, de quem você quer ajudar, né? E aí você fala, bom, aquela pessoa precisa de educação. Ah, ela precisa de educação, mas talvez se você for lá entender o que ela está passando, né? Ela precisa antes de ter um esgoto na casa dela, né? Ela precisa antes de colocar um cimento porque o chão é de terra batida, Uhum. ou ela precisa, enfim, arrumar um telhado. Então, essa reflexão faz com que a gente entenda melhor o que a gente está oferecendo, porque muitas vezes quem está recebendo de graça e aí vale qualquer coisa. Uhum. Mas quando você tem que pagar por isso, você vai pagar aquilo que é importante para você. Pode não ser o que o outro que está dando acha que é relevante, mas é um exercício muito interessante de ser feito. Cara, sensacional, sensacional. E aí uma coisa que até você comentou, uma vez eu li, acho que em algum lugar que você falou, que é muito maluco, né? Porque hoje em dia aqui no Brasil parece que as pessoas têm dois bolsos, um para doação e o outro para investimento. É difícil elas conseguirem unir isso, né? E por isso que eu acho muito legal o trabalho que vocês fazem, porque de certa forma vocês conseguem aproximar esses dois, né? Tanto o segundo setor quanto do terceiro setor. Você até brinca que vocês são 2,75, né, aproximadamente ali. Mas vocês conseguem juntar isso, porque aqui no Brasil acho que a cabeça ainda é muito ou uma coisa ou outra, né? É muito binário em relação a isso. Como é que vocês enxergam isso, cara? Bastante. Acho que esse é um dos principais desafios aí nosso para o desenvolvimento da BenTV, né? Ainda é muito nessa linha de as conversas, né, com muita gente e principalmente no nosso início era muito assim, né? Ele fala, bom, tem um modelo aqui que em vez de você doar, né, você pode colocar o recurso, aí depois você recebe de volta esse valor. A pessoa, pô, que interessante, daí eu não dou e consigo ajudar mais, é isso. Então, como é que eu recebo de volta? Não, você recebe ele, no início era só o valor principal, né? Agora não mudou muito, é corrigido pela inflação. Então você recebe o valor principal. Mas, bom, mas o principal, né, se eu aplicar, eu vou ganhar pelo menos CDI, isso aqui é o principal, só é muito pouco, tal. Pô, mas peraí, eu não tava falando, você não estava falando da doação que você fazia? Então as pessoas falam muito disso. Às vezes é mais fácil a pessoa doar, e teve gente que falou para mim, falou, não, me mostra o projeto e fala, eu quero tanto. Eu vou doar e pronto. Do que a pessoa querer fazer um empréstimo que ela vai comparar com a outra carteira dela. Uhum. Mas eu acho que isso também tem avançado muito, tem amadurecido. E o que eu acho que é interessante é que quando a pessoa investe na BenTV, para mim é claro que ela está doando. Só que ela está Uhum. doando uma parte muito menor. Então tem um ganho de oportunidade aqui, que ela tá, o custo de oportunidade, né, que ela está abrindo mão, porque ela está correndo muito mais risco do que o investimento tradicional para um retorno muito menor. Então, você está Uhum. abrindo mão de um ganho, essa é a parte que você está doando, só que ela é muito pequena, perto do tamanho do recurso que você está colocando para gerar impacto. Uhum. Esse, para mim, Uhum. é a grande diferença. Então, você está multiplicando aí por 15, 20, o tamanho do impacto que você vai fazer, ao invés de você estar doando 5 mil, você pode estar colocando Uhum. 100 mil para causar impacto positivo através de empréstimo para os negócios sociais. E aí, Uhum. quando você. Então, você ganha um volume muito maior quando você tem essa possibilidade. E você também está deixando no final o resultado de um negócio que depois vai continuar existindo, independente da sua vontade de doar ou não.
E eu acho que isso também é uma outra grande diferença, porque esse projeto precisa continuar desenvolvendo. O tamanho dos nossos problemas no país, infelizmente, eles são enormes. A filantropia não vai conseguir, né? O terceiro setor, infelizmente, não vai conseguir resolver todos esses problemas. O segundo setor tampouco e o governo tampouco. Então, o que eu vejo o papel dos negócios sociais é complementando os modelos de negócio que existem para que a gente consiga trazer soluções para os problemas que a gente enfrenta na sociedade, principalmente no país. Não, maravilha. Além das provocações, né? Muitos modelos trazem provocações que vão ajudar as empresas a, inclusive, terem uma agenda de ASG mais ampla e de maneira mais eficiente. Porque é muito interessante isso que você falou, porque negócio social, muitas vezes, na maioria das vezes, além daquele negócio estar gerando impacto, você está gerando empregos ali, diretos, de maneira indireta, direta. Então, você começa a fomentar uma série de coisas, né, que o negócio em si gera um certo impacto, mas tem o por trás ali que as pessoas estão sendo empregadas cada vez mais, e elas, né, começam a ser inseridas ali numa economia. Então, assim, o círculo virtuoso é muito, muito positivo, né? Então, é algo fantástico. E aí, Fer, uma coisa que você comentou, né, que é uma dúvida minha, inclusive, obviamente que a gente tem milhões de problemas aqui no Brasil, então ainda um universo gigantesco para a gente trabalhar nesse tema. Mas o quão difícil é você selecionar um projeto, né? Porque eu imagino que devam ter, né, muitos, muitos projetos. E aí também perguntando, como é que faz para as pessoas sugerirem projetos para vocês, ou sei lá, tentar identificar alguma coisa que vale a pena para poder levar aí para análise da BenTV. Bom, eu acho que os projetos, né? O que a gente seleciona, a gente brinca que é um pouco de uma autoseleção dos projetos. Então, esse processo da jornada é muito de tentar entender o momento que o projeto está e mostrar para ele como é que ele precisa avançar. Então, ao invés de a gente analisar uma fotografia, né, de olhar aquele momento e falar assim, não, você ainda não está pronto, como é que eu construo com ele um processo para entender se ele tem interesse em avançar? E aí, por isso que a gente brinca que é uma autoseleção, porque tem muito projeto que chega quase pronto, mas fica faltando esse quase. E não avança, porque de repente, né? Até porque de repente ele tem outras prioridades, tem outras formas de também buscar recurso e tal. Mas é um projeto que a gente ainda não vê como maduro para acessar um recurso de terceiro. E tem projeto que às vezes chega muito inicial, muito cru, mas a pessoa está super focada naquilo, é organizado e acaba avançando. Então, eu acho que os negócios sociais, para a gente, eles têm 4 princípios que a gente filtra, né? Então, até para quem quiser escrever um projeto, o primeiro é que a missão dele, o propósito dele é resolver um problema socioambiental, ele existe para isso. Ele tem que ser sustentável financeiramente, então ele tem que gerar a sua própria receita e ser lucrativo, mas com o compromisso de sempre reinvestir o lucro no negócio, ou seja, ele não vai ser um negócio que vai distribuir dividendos. E, por fim, todo mundo que trabalha no negócio tem que ter uma remuneração de mercado, ou seja, ele também consegue remunerar a equipe. Perfeito. Então, esse é o modelo da gente olhar. E aí a seleção é com base nesse plano de negócio, né? Em ter esse plano de negócio estruturado e pronto. E aí depende muito do projeto que acaba focando em desenvolver isso. Legal. E acho que só para dar uma ideia também, né, que é interessante, inclusive com o que você comentou antes sobre os negócios sociais, muita gente é um resumo até que eu estou fazendo aqui de um case, estudando um pouquinho, mas muita gente ainda tem a percepção que os negócios sociais são pequenos. E são, de fato, a maioria deles são. Mas você tem vários negócios sociais interessantes e que para a gente acaba passando um pouco desapercebido. Um dos que eu estou olhando, por exemplo, né, e entendendo mais os números, é o Hospital Albert Einstein, por exemplo, ou um Sírio-Libanês. Esses grandes hospitais, eles são juridicamente, né, os CIPs,
fundações ou organizações de saúde, mas eles são rentáveis, eles têm resultado, o negócio gera um resultado super saudável, a equipe é muito bem remunerada, né, nessas organizações. Normalmente tem um volume grande de doações também, mas essas doações estão muito conectadas com os investimentos que são feitos. Então, ou seja, um negócio opera de uma maneira sustentável e aí cobra bem por isso, né? Então tem a parte lá onde você vai nesses hospitais, vai ser cobrado e não é barato, mas também tem o lado social que ele está fazendo, que é o conceito que a gente chama de subsídio cruzado. Então, ele também tem a obrigação de atender pessoas de mais vulnerabilidade social de maneira gratuita. E aí ele faz então, esse subsídio cruzado. Em alguns lugares ele consegue cobrar e cobra bem, em outros ele vai atender de maneira gratuita, onde as pessoas não têm condição de pagar. Esse é um case, no nosso entendimento, de negócio social super interessante. Cara, sensacional, sensacional. E Fer, conta um pouquinho sobre os projetos que vocês têm hoje. Quantos projetos vocês têm, né, que vocês estão apoiando? Se tem mais algum para entrar, enfim. Se puder falar um pouquinho, pegar 2 casos aí legais e contar. Tá. Legal. Ao todo, a gente fez, foram 12 contratos de empréstimo para 7 organizações. Legal. Esse ano ainda a gente espera aí entrar pelo menos mais 2 ou 3 novas organizações. Então, você pegar os negócios nossos, né, tem, assim, passando de uma maneira bem resumida, a Pano Social, uma confecção usando matéria-prima sustentável e contratando o egresso do sistema prisional. A CID, uma organização, é uma ONG que trabalha com PCDs e principalmente com consultoria para as empresas, para tornar a empresa um ambiente mais inclusivo, de fato. A Flávia Aranha, uma marca de roupa em São Paulo, trabalha com tingimento natural, um impacto ambiental enorme pela questão do tingimento, né? Que a indústria da moda, pelo tingimento, ela é a segunda indústria que mais polui no mundo, né? Só perde para o petróleo. Acreditar, um banco de microcrédito em Pernambuco, um trabalho maravilhoso também feito lá. A Libete é uma confecção de roupa dentro de um presídio feminino. A Bebé, uma indústria de cosmético em Salvador, focado para cosmético natural, ligado à religião do candomblé, com o trabalho de fortalecer essa comunidade e diminuir a intolerância religiosa. E aí tem mais, o próximo que deve estar sendo aprovado é Inventação, é um projeto de robótica, STEM para crianças de escola pública, uma parceria que está avançando com o Nibs Cultural aqui em São Paulo. Aí tem outros, Mancha Orgânica, um negócio de tinta natural para criança, turismo sustentável da Vivejar, tem alguns outros projetos aí em fase ainda de amadurecimento. Mas acho que os cases... Oi, quer falar, Rafael? Não, pode continuar. Os cases interessantes, assim, que foram super bem, né? O caso da ACID foi o segundo empréstimo que a gente fez. A gente já fez 2 empréstimos para eles. Eles nasceram em Curitiba e aí eles precisavam de um recurso. O empréstimo era para uma expansão da unidade deles para São Paulo. Tinham alguns potenciais clientes aqui, mas precisava de um recurso de capital de giro para se estruturar a equipe e conseguir prospectar mais. A gente fez esse empréstimo em 2019. Ele foi super bem, então ele conseguiu dobrar a receita com relação a 2018. Agora deve dobrar a receita de novo, e aí o empréstimo que vencia em 2020, ele conseguiu, o negócio foi tão bem que ele pagou antecipado no final de 2019. Legal. E aí, em abril, a gente aprovou um novo empréstimo para uma nova expansão, onde ele deve de novo dobrar a receita, né? Então, a gente vê que a cada ano o nosso empréstimo está fazendo com que o tamanho da organização dobre, e aí é total mérito deles pelo que eles estão fazendo, mas com certeza a disponibilidade desse recurso é um dos fatores que tem ajudado esse desenvolvimento.
O, o Sensacional, cara. o outro projeto que eu acho maravilhoso é Acreditar, que eu comentei de microcrédito em Pernambuco. A Lília é Uhum. uma empreendedora de lá, no município ela é nascida em Glória de Goitá, a 1h30 mais ou menos de Recife. E ela participou de um programa e desse programa ela saiu com R$ 500 e ela entendeu que a melhor maneira que ela tinha de usar isso era apoiando as mulheres naquela região. Começou então a fazer pequenos empréstimos. Hoje eu não tenho o número de cabeça, mas já é alguns milhões que ela emprestou lá. Está há mais de 10 anos trabalhando são umas 5 ou 7 municípios ali em volta. Uhum. Empréstimos de 2.000, 2.500 reais, 80% para mulheres, com uma inadimplência super baixa. E o principal, o microcrédito, na verdade, é um canal para ela trabalhar a educação financeira e empoderamento feminino também com essas mulheres, né? Então, essas mulheres começam a ter a sua independência, a entender o papel dela na sociedade, a entender que ela consegue se posicionar e ter uma vida independente até do marido, enfim. Uhum. Então é um trabalho muito bacana e com recurso muito pequeno, né? Quando a gente vai ver assim, 1.500, R$ 2.000 lá faz uma transformação enorme quando esse dinheiro é bem Uhum. empregado e traz toda essa educação, esse empoderamento por Faz uma detrás. diferença gigantesca. Esse aí é o conceito Yunus, não é? Muito parecido com o conceito Ele dele. faz microcrédito, né? É, ele é uma das grandes inspirações para ela. Uhum. É, com certeza está inspirado lá. Tem alguns ajustes aí, né, para o caso brasileiro, mas tem muita inspiração, Uhum. sim. Cara, e é muito legal isso que você falou, porque quando a gente pensa em microcrédito, a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente, eu acho que é a inadimplência. E é surreal como é baixa, né? O caso lá do Yunus é super baixa, e você acabou de falar que também ela tem uma inadimplência muito, muito pequena. Isso é muito legal, né? Isso é muito, muito legal. É, quando é bem feito, né? Você tem um desafio de como fazer, manter isso e conseguir Uhum. ganhar escala ao mesmo tempo. É, esse é um desafio, né? Porque ali tem uma questão que ela e a equipe que trabalha lá conhece muito as pessoas daquela comunidade, né? Então a pessoa vai Uhum. tomar um empréstimo, elas entendem para que você quer isso, aonde você vai usar. Uhum. Talvez antes de você comprar esse equipamento que você está querendo para uma horta, é melhor você comprar uma outra questão, uma outra mangueira de irrigação, enfim, ajudam muito a entender o desafio Uhum. daquela pessoa e do momento dela, para onde ela vai usar o recurso e como analisar. Então, tem itens, às vezes, que quando você vai para uma escala pode acabar se perdendo, né? Esse é Uhum. um dos temas que a gente mais ajuda ela aí, tentar pensar, quebrar a cabeça como escalar isso sem perder essa essência. Fantástico, cara. E como é que os investidores acompanham esses projetos? Vocês mandam relatórios? É possível visitar? Como é que é o acompanhamento para quem apoia vocês? Tá. A gente tem informativos aí mensais que a gente divide. Uhum. é, E a gente busca sempre fazer essa interação também entre os investidores e os empreendedores. A gente vê Uhum. que muito investidor tem interesse disso. Uhum. E aí tem algumas dinâmicas, né? Na Acreditar a gente já fez a visita lá, foram alguns investidores com a gente, conhecer o projeto, a gente ficou 2 dias lá. A gente tem feito, já fizemos encontros, né, com 3, 4 Uhum. empreendedores, eles trazerem os desafios, e aí a rede de pessoas que está lá, de investidores, tentar apoiar com isso. Uhum. Dividimos desafios também, então o empreendedor está passando por um desafio comercial, de comunicação ou de gestão, e a gente coloca isso num resumo para dividir com os investidores, para ver quem tem interesse de participar, e também relatórios mais descritivos, né, onde ele vai Uhum. estar recebendo cada projeto, o que avançou, como é que está o impacto dele ambiental, social e financeiro, Uhum. com relação às metas que foram acordadas, como é que está indo o pagamento, a previsão de pagamento de devolução
como é que está acontecendo, esse tipo de coisa. Então, a gente tenta mandar as informações mais tradicionais aí de um investimento e também informações mais qualitativas e possibilidades de interagir com esse empreendedor. Eu acho que é uma troca rica para os dois lados, né? Uhum. Muitas vezes a gente tem essa percepção de que quem está investindo está ajudando lá na ponta, e quando a gente coloca essas pessoas para conversar, a gente vê o tamanho da troca que isso tem, né? Do Uhum. investidor, o quanto a gente fez um evento na Plano Social uma vez e vários investidores encantados de conhecer a realidade do ex-presidiário, do desafio dele de recolocação no mercado. Eu brinco quando você Uhum. fala numa empresa de contratar ex-presidiário, todo mundo acha que vai vir o Marcola, né? O chefe do tráfico que você está contratando. E, pô, são pessoas normais que você está contratando que às vezes passou por uma. Uhum. Cometeu um erro, entendeu que estava errado e não tem a Uhum. oportunidade mais de querer mudar de vida, né? Não tem mais esse Uhum. apoio. Continua de Uhum. fato excluído da sociedade. Uhum. Então, essa troca é um dos maiores impactos que eu acho que a gente consegue ter. Cara, é fantástico. Eu posso até dar o meu depoimento. Eu É fui em um verdade. dos seus roadshow que vocês fizeram. Acho que tinham 6, acho que tinham uns 7 projetos ali, mas eu pude conhecer todos. Eu conversei com todos ali. E, cara, é É, muito legal. É muito legal você ver a realidade, né, de um negócio social realmente. E você consegue ver no olho das pessoas essa geração de impacto. Então, cara, é muito legal. É muito bacana mesmo. E aí, Fê, já seguindo mais para a parte final, como é que as pessoas fazem para apoiar vocês, né? Colocar dinheiro, investir, como é que entra em contato, entra no site, como é que é uhum. esse fluxo agora? Tentar Legal. entender um Bom, pouco mais, né? para investir, quem quer participar, pode entrar em contato direto comigo, é fernando@bentv.is. Legal. Depois eu vou mandar o seu e-mail pro pessoal aqui, mas show de bola. Legal, tá bom. E aí esse investimento é numa SCP, né, uma empresa com esse Uhum, propósito de fazer os empréstimos para os negócios sociais, onde a BenTV faz a gestão dessa empresa, dessa SCP, uhum, e o sócio que faz o investimento, ele entra como um sócio participante, que chama, onde ele tem proteção também contra qualquer eventual passivo. Foi a melhor maneira que a gente achou de não ser uma estrutura tão burocrática e muitas vezes cara que inviabiliza como um fundo regulado pela CVM, mas algo que a uhum, gente pudesse fazer de maneira mais simples, mas que os investidores tivessem segurança para estar participando disso, né? E muitas vezes a pessoa sabe que tem um risco aí do recurso e do empréstimo, mas o que ela não quer é sair daquilo com um passivo a mais para pagar, né? Então, esse uhum, modelo a uhum, gente entende que tem essa proteção, isso foi validado por escritórios de advocacia, e aí ele então investe na BenTV por um período de 5 anos, um investimento mínimo hoje de 50 mil, e depois de 5 anos ele vai receber esse recurso. A nossa meta é de devolver esse recurso corrigido pela inflação. Dentro desse modelo, a gente considera que vai ter uma inadimplência, então isso está calculado, mas uhum, essa inadimplência pode ter uma variação, né? Ela pode até ser maior. A gente hoje já tem um certo histórico, né? Desses 13 contratos de empréstimo que a gente fez, 12 contratos ainda, né? O 13º não saiu, mas 12 contratos. Teve um que ficou inadimplente. É, Alguns agora foram renegociados pela questão do Covid, mas uhum, inadimplente mesmo que a gente vê hoje uma grande chance de perda é um empréstimo, que foi o primeiro. Foi também já, né, já começa aprendendo tudo que tem para aprender. uhum, Então, e aí o que eu acho que faltou, a gente fez esses três e acho que faltou um volume. Então, nesse segundo uhum, fundo, a gente também tem uma estrutura que a gente está desenhando, estamos quase chegando aí em 4 milhões de captação, que é o que a gente tem para começar, a meta para começar, e o objetivo é chegar em 5 até o final do ano. Isso uhum, também a gente pretende, daí desses 5 milhões, que ao longo dos 5 anos vai virar 7 milhões e meio de empréstimo,
para uma faixa aí de 30 negócios sociais que a gente pretende Legal. atingir. Então, esse volume também vai fazer com que percentualmente a inadimplência fique menor, né? Porque quando a gente Uhum. olha um volume de 7 organizações, 12 contratos, acaba que qualquer inadimplência tem um impacto muito relevante e agora acho que foi um momento de aprendizado nosso, de amadurecer o modelo, para agora o momento de crescer e conseguir escalar a atuação. Cara, que legal. Ah, então só no começo, ainda vão crescer muito, tenho certeza. Tem muito chão. E boa, boa. O que depender da gente aqui pode contar, cara. Fê, já acho que uma mensagem final, antes da gente encerrar. Quais são os maiores desafios que você vê hoje para esse mundo de negócios sociais aqui no Brasil? Uhum. Eu acho que um dos principais é o recurso financeiro para isso, né? As pessoas, a gente ainda entender um pouco esse bolso, né? E para mim é muito bolso de investimento. Como é que você precisa ter essa diversidade de negócios? Então, que bom que os investimentos tradicionais começou a entrar uma agenda de ASG, mas também Uhum, não é só isso. Você tem os negócios de impacto, que são negócios que acho que vai um pouco além do ASG, né? Também nascem uhum, com um propósito de impacto mais claro. Tem os negócios sociais, que é esse que a gente foca em atuar. Então, acho que a gente precisa olhar o investimento como ter essa carteira toda causando impacto, e tem negócios sociais que a gente consegue causar impactos que os negócios de impacto não conseguem. Os negócios de impacto também vão ter, às vezes, um potencial de crescer e se desenvolver mais rápido do que os negócios sociais. Então, é preciso que a gente pense no investimento com essa diversidade de modelos que causam impacto na sociedade. Que a gente uhum, olhe o recurso que a gente está aplicando, entendendo para onde ele está indo, e se a gente acredita naquilo que ele está sendo usado, e que também tem uma diversidade de projetos que precisam ser atendidos, e não esquecer também de guardar um pedacinho para doação, que é sempre importante. Então, acho que uhum. precisa essa evolução de olhar para investimento, e aí olhar para investimento, coloco inclusive dentro desse pacote a doação, que também é um investimento, amadurecer. Acho que a gente está evoluindo nesse sentido. Esse, para mim, é o principal desafio. O Uhum. outro é, é apoiar esses empreendedores nessa jornada de desenvolvimento do projeto, para que eles consigam se desenvolver. Uhum. Muitas vezes essa etapa, antes dele estar pronto para acessar recurso, é uma das mais fundamentais, a gente acha, né? Se eu for avaliar o quanto ele evolui ou o quanto ele precisa é, se desenvolver, né? Durante a interação dele com a BenTV, para mim 70% do importante para o negócio dar certo está na jornada antes de receber o empréstimo. E essa Uhum. é uma fase muito pouco valorizada, de certa forma, né? Todo mundo tem expectativa já daquele empreendedor bonito que está para super estruturado, que já está redondo, que está funcionando, que já está saindo na capa de revista e de jornal. E até ele chegar lá tem uma etapa muito grande antes e que acho que é o que Uhum. faz a maior diferença. Uhum. Como a gente proporcionar esse desenvolvimento para os empreendedores e para aqueles empreendedores que não têm na cabeça só vender uma participação do negócio para se desenvolver, né? Você Uhum. tem talvez venture capital aí que já ajuda nisso, e acho que a gente precisa construir o conceito um pouco de venture capital, uma forma de apoiar esses empreendedores quando não é o equity a moeda de troca. Cara, sensacional. Aquela velha história, né? É, Desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social não é sustentável. Então não adianta nada você, né, um país como um todo se desenvolver economicamente e não investir em questões básicas ali da sociedade, que em pouco tempo, né, tudo é meio que cíclico, né? É. Então, cara, desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social é impossível que seja bom no longo prazo.
Mas, Fer, cara, sensacional, sensacional. Eu tava vendo algumas perguntas aqui, a gente já respondeu a maioria delas ao longo do bate-papo. Mas assim, gente, quem tiver dúvida, né, conversa com a gente aqui. O Fernando já passou o e-mail dele. Eu vou depois passar o e-mail do Fernando aí para o pessoal. Quem tiver dúvida, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais. E, cara, e é isso. É isso. Agradeço muito o seu Legal. tempo, Fer. Foi muito legal o bate-papo. O que você precisar da gente aqui da Hold, eu pessoalmente aí para poder fomentar, enfim, divulgar e conversar sobre esse tema, eu acho que é muito, muito relevante. E a gente está sempre à disposição aqui de vocês, viu? Legal, Rafa. Obrigado pela oportunidade aí, pelo convite. E obrigado pelo apoio de vocês. Ajudam a gente muito aí sempre. Obrigado Boa, mesmo. valeu. Valeu, cara. Valeu, Então é isso, obrigado. Fer. A gente vai se falando aí, cara. Tá Forte bom, um abraço, boa abraço. noite. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Até. tchau.